Bom, galera, tá começando mais um Chico na Rússia, desta vez para falar sobre os álbuns de figurinha. A cada 4 anos é uma nova febre, todo mundo quer colecionar, as figurinhas acabam acabando, sendo esgotadas nas bancas. Teve na última Copa até roubaram um lote com mais de 100 mil figurinhas no interior de São Paulo, e a gente vai falar no programa de hoje sobre algumas curiosidades sobre os álbuns de Copa do Mundo. Eles começaram lá nos anos 50 e a gente vai falar desde o primeiro álbum até o último álbum lançado na Copa de 2014, a Copa do Brasil. Então solta a vinheta, vamos lá. Mas antes disso, você já curte o vídeo, assina o canal, porque dá trabalho fazer isso aqui. Então, vamos lá. Quando comecei a desenvolver esse projeto aqui com a nossa equipe, o nosso coordenador de estratégia digital, Victor Chidid, ficou empolgado também um pouco com o projeto, porque ele é um colecionador dos álbuns e ele acabou me dando de presente esse aqui, que é o álbum da Copa passada. Além dele, ele me deu todas as figurinhas. Eu, no fim de semana passado, comecei a colar algumas delas, mas até acabei ficando meio vesgo de tanta figurinha que eu tinha que colar, e eu trouxe aqui para vocês as figurinhas da seleção brasileira. E como vocês podem perceber, tem alguns erros, como por exemplo este jogador aqui, Robinho, que não foi convocado. E por conta disso eu vou mostrar para vocês alguns erros que ocorreram nos álbuns da Copa em jogadores que foram convocados para o álbum de figurinha, mas não foram convocados para o torneio. Então vamos lá. Os álbuns começaram em 1950, na Copa que aconteceu no Brasil, e eles eram distribuídos por uma empresa de doces e chocolates. O primeiro álbum, não tivemos nenhuma surpresa, todos os jogadores que apareceram no álbum também foram convocados. Agora, sobre a Panini, que é a editora que distribui os álbuns do Brasil, ela começou a fazer os álbuns na década de 70, mas só começou a distribuir eles no Brasil na Copa de 1990. E a partir disso é que ocorreram alguns erros nesses álbuns. Em 1990 a gente não teve nenhum erro. De uma forma milagrosa, eles conseguiram fazer a convocação brasileira antes da Copa e acertaram todos os jogadores. E essa, na verdade, é uma tarefa meio ingrata, porque você tem que saber quais jogadores irão à Copa antes mesmo dos técnicos. E por conta disso ocorreram alguns erros nas Copas seguintes. Em 94, o zagueiro Ricardo Gomes, ele saiu no álbum de figurinhas, mas ele acabou se contundindo antes do torneio e não foi para os Estados Unidos. Além do zagueiro Ricardo Gomes, o meia Palinha e o atacante Evair também foram para o álbum, mas não foram para os Estados Unidos. Em 98, nós temos 4 erros no álbum de figurinhas. O Flávio Conceição entrou no álbum, mas também, novamente, um outro caso de contusão, não foi para a França. Além dele, Mauro Silva e Romário, que haviam sido campeões em 94, não foram. Romário, que foi toda aquela convocação que estava meio conturbada, que alguns queriam que ele fosse, outros não, ele acabou ficando de fora. E por fim, o ex-lateral Zé Maria, que na época jogava na Parma, ele também não foi para o Mundial. Em 2002, a Panini lançou 2 edições, uma nacional e outra europeia. E tem algumas disparidades entre os álbuns, como por exemplo os goleiros titulares, que na Europa aparece o Dida e no álbum brasileiro aparece o goleiro Marcos, que realmente foi o titular durante o Mundial, no Japão e Coreia. E nós tivemos alguns erros nas 2 edições. Na edição brasileira, a gente teve 2 convocações erradas, que foi o caso do zagueiro Juan, na época jogando pelo Flamengo, e o Emerson, que foi aquele caso que ele estava jogando no rachão entre os jogadores e ele acabou jogando no gol. Durante uma defesa, ele caiu com o ombro e se machucou, ficando de fora. Ele que era titular e capitão da seleção, acabou ficando de fora do Mundial, que o Brasil foi pentacampeão. Na edição europeia, é a edição que a gente realmente tem mais erros de convocações. Começando pelo zagueiro Antônio Carlos Zago, que recentemente treinou o time do Fortaleza. Na época ele jogava pela Roma. Além deles, o meia Zé Roberto jogava na Alemanha. Mauro Silva, novamente ele apareceu 2 edições de álbuns de figurinhas sem ir para nenhum Mundial. E o Emerson, novamente, como eu falei na primeira edição, o que aconteceu com ele? 2006, Roque Júnior, Júlio Batista e Renato. 2010, temos André Santos e outras 2 convocações que foram muito criticadas por não terem sido feitas. Foi o caso do Ronaldinho jogando pelo Milan, que era aquela época já que ele já não estava mais no seu auge, mas ele ainda era um grande jogador. E o Adriano, que todos sabem a carreira conturbada que ele teve, foi no período que ele tinha deixado o Flamengo para jogar na Roma, foi no ano de 2010. E 2014, que é a última Copa, o meia Robinho, que
ele também ficou de fora. Bom, isso agora a gente vai ser o momento que muita gente acha mais divertido na parte de colecionar as figurinhas, que é a parte de colar elas. Hoje as figurinhas são autocolantes, em cada envelopinho vem umas 5 figurinhas dessas. Tem os cromos brilhantes que muita gente disputa no tapa eles. Tem gente que ainda joga bafo, tem gente que troca figurinhas entre um e outro. Eu lembro que na última edição de 2014, a Praça Portugal aqui em Fortaleza ficou lotada em alguns fins de semana que o pessoal ficava colando. Então a gente vai colar aqui, o vídeo vai aparecer rapidinho para não ficar muito extenso e daqui a pouco eu mostro como é que ficou. Pronto, então agora eu vou folhear aqui um pouco do álbum para mostrar para vocês algumas informações que é bem bacana, que esperamos que também tenha no próximo álbum que lança no próximo mês, aí pela Panini. Alô Panini, se quiser enviar ele pra gente, estamos aqui no aguardo. Ele começa com as figurinhas brilhantes, essas mostrando o logo da Copa, o logo da FIFA, a nossa tão sonhada taça, além da bola, né, que na última edição era a Brazuca. Além disso, ele tem informações com as tabelas e os grupos do campeonato para você que quer acompanhar, se você quiser preencher estes dados. Ele também tem informações com as cidades sede e os estádios que irão sediar jogos durante o Mundial. E aí sim começam as seleções. Começa com a seleção anfitriã, no caso na última Copa era a seleção brasileira, né, que deu aquele vexame, aquele fiasco desgraçado que a gente tomou 7 gols dos alemães em menos de 5 minutos, já tava 5-0 para eles. E a gente segue aqui acompanhando. E tem outras seleções e tudo mais. Agora uma curiosidade entre as seleções que participam, são seleções que têm tradição no futebol. Um exemplo é a Inglaterra, que uma curiosidade nos álbuns de figurinha é que, por conta da federação não liberar os direitos de imagem, os jogadores aparecem no álbum de figurinha, mas eles aparecem todo com Photoshop. Nem o brasão da seleção, nem os uniformes estão presentes, e naquela figurinha que mostra toda a formação do time, ele é uma montagem que só aparece as cabeças dos jogadores, que eu vou mostrar aí. Tá aqui a seleção da Inglaterra, ela não tem o logo, na verdade é só a bandeirinha, né, porque assim é mais fácil de caracterizar o país, porque eles não liberam os direitos. Bom, é isso. Esperamos que a próxima Copa tenha um álbum de figurinhas sem nenhum erro na seleção brasileira. É uma tarefa meio difícil, uma tarefa ingrata, mas a gente fica aqui na torcida, né? Porque é uma coleção bem bacana de a gente acompanhar, de fazer, e é bem legal porque é uma tradição que é passada de geração para geração. Eu lembro que eu colecionava isso com meu irmão quando eu morava na casa com os meus pais e ele ainda morava junto. E é isso. Se você tem também alguma coleção, você pode falar aqui pra gente de quais álbuns você fez coleção. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal e até o próximo Chico na Rússia, desta vez falando sobre figurinhas, né? Alguma curiosidade também relacionada ao futebol e que os brasileiros gostam muito.